Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes do Congresso Internacional Online de Educação Profissional, Territórios e Resistência. E agradecer especialmente a toda a equipe que está trabalhando para organizar esse evento, que é de grande relevância para o IF baiano e para a sociedade. E o nome, eu acho que do professor Heron Ferreira, ele não pode ser esquecido, né? Por representar tudo isso, né? E essa homenagem especial a Paulo Freire, que é o homem que muitas vezes direciona a ação, né, do agrônomo, especialmente no campo da extensão. E a importância dele, né, do pensamento dele para uma ação transformadora e para uma educação capaz de emancipar. E o nosso tema, né, é falando um pouco sobre essa questão. E o Paulo Freire vai estar permeado dentro do nosso tema, porque é uma pessoa que muito falou sobre a nossa cultura, né, contra esses processos, muitas vezes, de aculturamento ou mesmo de invasão cultural, né? Então, nosso tema é agrobioculturalidade, campesinato e associativismo nos biomas da Bahia. É com grande satisfação que venho falar com vocês sobre esse tema, porque é um conceito que o Grupo Xerófilos vem trabalhando, né? O nosso grupo trabalha com o estudo das plantas que são nativas ou adaptadas da Caatinga, né? E grande parte do nosso trabalho situa-se nesse bioma, especialmente junto à Escola Família Agrícola de Monte Santo, né, que tem sido uma parceira muito grande desse trabalho. Falar sobre agrobioculturalidade, campesinato, associativismo nos biomas da Bahia, não é tão simples, ele exigiria a gente falar muito mais tempo, né? Mas eu vou tentar ser breve e conseguir, dentro do espaço que me foi delimitado, estar falando sobre esse tema, né? E este conceito. Então, vamos aí, a agrobioculturalidade, o agro, o bio e a culturalidade. O agro disse do campo, né? Do espaço que é o campo, e dos agroecossistemas. E o que seria um agroecossistema? Seria a intervenção humana formando um ecossistema, né? A intervenção humana sempre presente. Aí vem o agro, né? E é o campo de análise, a gente sabe, da agroecologia. O bio diz respeito o quê? À vida, aos seres vivos, e essa interação dos seres vivos com o ser humano. E a cultura fala sobre o ser humano, e que ser humano é esse que a gente está falando dentro do espaço agrário, especialmente do campesinato, dos camponeses e das camponesas que forjam esses agroecossistemas. Então, para se ter, e aí diversas fontes, né, e frentes, essa agrobioculturalidade ela pode abrir, tanto no estudo da agricultura, e aí em todos os seus componentes, né, a zootecnia, como é que esse homem do campo foi capaz de trabalhar as raças crioulas, na agricultura, na parte agrícola, a gente tem a questão das sementes crioulas, por exemplo, né, que esses camponeses foram capazes, no decorrer dos séculos, né, de selecionar essas plantas, de selecionar essas raças de animais, que são importantes para compor agroecossistemas sustentáveis, agroecossistemas no momento de muita dificuldade que a humanidade passa, que é o momento das mudanças climáticas, né? Então, esse momento das mudanças climáticas exige de nós esse trabalho junto a essas questões, como os recursos genéticos on-farm, né, ou in situ, né? Ou seja, nas unidades, nas propriedades, nos territórios, né, desses camponeses, existem esses materiais que foi através dessa agrobioculturalidade que ele foi capaz de se formar, né, durante os séculos, e a interação entre o ambiente, o manejo que o homem foi
capaz de dar, né, as condições de solo, de clima. Então, são elementos de extrema importância, não só para o campo, mas para a cidade, para toda a humanidade, né? Então, essa agrobioculturalidade, ela encerra isso, né? Ela encerra o aspecto que a gente vai notar, né? Que a gente vai ver sobre isso. E a gênese, como eu já falei, é a agricultura camponesa. Ele surge, e essa agricultura, ela não foi, a princípio, vamos dizer, pensada, né? Ou para ela foi deixada muitas vezes os espaços mais longínquos, os solos muitas vezes mais frágeis, mais fracos, em geral, foram esses locais que essa agricultura familiar ela se firmou, né? Então, dispondo apenas do trabalho familiar, de crenças, de valores, de uma ancestralidade que veio de várias partes do mundo e também se somou ao que existia no próprio, vamos dizer, próprio Brasil, né, na própria América, com os povos originários, que inovações, né? E essas inovações, muitas vezes, elas foram deixadas de lado, não por uma questão de um pensamento que relegou, né, que deixou de lado, que é um pensamento muitas vezes dominante, que não valorizou todos esses materiais, todos esses artefatos, esses materiais que essa agricultura, né, esse campesinato, ele foi capaz de elaborar, de fazer, de construir, né? Então, eles são reais construtores desse tema que a gente está falando hoje, que é a agrobioculturalidade, né? E aí a gente tem as tecnologias próprias que foram feitas, e aí a gente já falou que tecnologias são essas, né? Tem a questão das máquinas também, que esses agricultores foram capazes de desenvolver, né? A gente encontra ainda muitos elementos disso nas casas de farinha mais antigas, né? No próprio campo a gente vê determinados elementos e artefatos que representam isso, e na atualidade nós temos as tecnologias sociais, por exemplo, se a gente falar sobre as cisternas, né? A gente está falando deste elemento que foi capaz de criar isso aí, né? E hoje é o elemento que a gente está vendo através das articulações, do associativismo, né? A gente foi capaz de transformar em uma política pública, né? E voltando a essa agrobioculturalidade, a gente bebe em fontes, por exemplo, como Barreira Bassols, né, o complexo KCP, né, K representando cosmos, né, C, que os valores das crenças, o C seria do corpus, que é o conhecimento que se estrutura, né? E P, a praxis, né? Uma prática que foi capaz de refletir, né? E, junto a isso, a gente tem um outro autor também que nos traz um aspecto muito interessante, que seria da territorialidade, né? Do território onde isso se processa. E aí fala, por exemplo, de um conceito que é a cosmografia, que é o Paul Little, né? Ele traz esse elemento importante neste conceito que a gente foi firmando, né? Que foi todo esse arcabouço capaz de construir para se permanecer no território, para fazer a defesa desse território, para se constituir, né? Enquanto território. E essa cosmografia, né, foi esse elemento, né, que muito que ajudou, né, na construção desse conceito que a gente traz, que é a agrobioculturalidade. Então, o locus, como...
já, a gente já falou, onde ele nasce, persistência, defesa e uso da terra, uso do território, né? Na questão da cosmologia, ou seja, das crenças, do que pensam, quando, por exemplo, se faz a seleção marçal, né, a seleção a partir das características fenotípicas, né, das características que são exteriorizadas, os agricultores eles escolhem, muitas vezes, sementes que eles veem maiores, melhores, que seriam, muitas vezes, objetos, por exemplo, de oferendas, ou objetos que traz em si esse elemento cosmológico, vamos dizer. E a praxis, né, que a gente já falou, que é essa capacidade de fazer uma prática, dessa prática se perpassar por gerações, dela funcionar. Isso diz respeito ao caráter investigativo, né, que os agricultores fizeram e ainda fazem no processo de domesticação de algumas espécies, como a gente vai ver mais à frente, né? E aí nós temos, por exemplo, as raças crioulas, né, que foram elementos forjados e que quem detém isso, a gente vai muitas vezes observar esses recursos na mão dos agricultores. Temos o gado peduro, que aparece aí, que é o bovino, né? Temos essa galinha aí, que a gente está no caminho, né, de buscar a caracterização da raça balão, que é uma raça eminentemente aqui da Bahia, assim como uma outra raça já caracterizada, que é a raça pelouco. Esse porco que ainda a gente não conseguiu caracterizar, que a gente está chamando de buritizinho, né, em homenagem a um local da onde a gente trouxe, que hoje se chama Cristópolis, no oeste da Bahia. E olha que a gente está falando aí de vários ambientes diferentes, de vários biomas, dessa riqueza que a Bahia é em termos de biomas, né? E aí a gente tem as sementes crioulas, né? Essa coisa dos bancos de sementes ou casas de sementes, né? A coisa é uma riqueza, né, que essa agrobioculturalidade traz, né, o uso de determinadas plantas que as pessoas não conhecem, né, é um fator importante. A manutenção, né, desses elementos, né, essenciais para a sobrevivência, para a convivência com os diversos ambientes, a convivência com o semiárido, né? Coisa que o catingueiro, vamos dizer, faz há séculos, né? Há séculos. A outra representatividade grande dessa agrobioculturalidade a gente vê nas feiras, né? Quantos elementos são vistos nas feiras livres que são produtos dessa agricultura, né? A gente tem o milho papuco roxo, né? O maxixe, que é uma contribuição do povo africano que veio para cá, para o Brasil, o genipapo, que é próprio do Brasil, né? E do que se pode fazer, né? E assim se vai, né? Vários elementos, né? As diversas espécies de curcubitáceas, né, que são utilizadas e são plantadas por gerações, né? E a gente vê isso também com muita propriedade quando a gente chega em determinados assentamentos. Há 20 anos atrás, mais um pouco, há 25 anos atrás, 30 anos, no assentamento lá em Angical, recebia pessoas de várias partes da Bahia e do Brasil, e a gente via a representatividade disso, por exemplo, nas variedades que eles tinham de arroz, de milho, de feijão, principalmente o calpi, né? Então, realmente são elementos muito fortes, né, que a gente tem, e o Nordeste representa muito bem isso, a Bahia representa muito bem isso, né? E aí, um dos ambientes que a gente tem presente é o Cerrado. E o Cerrado, algo emblemático é justamente o Buriti, as veredas, né? E que chega isso a dar nome às pessoas que vivem nessas regiões, os veredeiros, né? Que são pessoas que vivem
nessas regiões, as comunidades de fecho de pasto, que a gente vai falar um pouco, de fundo de pasto, que é mais na caatinga, não no cerrado, né? E aí a gente tem essa caatinga, né, que não é um tipo só de caatinga, são várias caatingas, né? É, e aí, voltando à questão do cerrado, também a gente tem áreas diferenciadas dentro do cerrado, não é só vereda, né? A gente vai ter vales, a gente vai ter as chapadas, os gerais, onde no passado foi áreas de solta, né, do gado em determinados períodos do ano, né? E vamos ter a Mata Atlântica, né? A riqueza que essa Mata Atlântica é, né? Em termos de variedade, né? Em termos de produção, né? Que a gente tem presente nessa Mata Atlântica. Aí, por exemplo, é a área do território dos Tupinambá, né? Uma área que eles trabalham as reconquistas, né? De espaços que sempre foram deles, que foi retirado em determinado período, e hoje eles lutam para estar trabalhando em cima disso e se mantendo. Então, os camponeses dos diversos biomas que a gente encontra aí, né? Temos, por exemplo, em muitas áreas, a presença do pessoal dos brejos, né? Principalmente nessa área do cerrado, e aí a produção de alho que se tem, né? Temos os quilombolas em muitas áreas da Bahia, né? Mais de 800 comunidades quilombolas dispersas em várias associações, né? Temos os catingueiros, né? As pessoas que estão lá presentes e vivem nas caatingas da Bahia, vamos dizer, porque não é um só o tipo de caatinga, são vários tipos, né? O bioma caatinga, claro, né? E aí nós temos espalhados, né, diversas comunidades na Bahia. E eu peguei, por exemplo, em Saúde, na Bahia, estive lá nessa comunidade Grota das Oliveiras, que é uma comunidade quilombola, um local muito bonito, né? A gente tem as mulheres trabalhando associações, produzindo, por exemplo, flores na região de Rio de Contas, que aí nessa comunidade de descendentes de portugueses que a gente tem no Mato Grosso. A gente tem outra comunidade próxima, bem próxima do Mato Grosso, a comunidade de Barra, de Bananal, Rio de Contas, que é o pessoal com o piqui, com o extrativismo, né? E aí a gente chega num outro perfil, vamos dizer, de ambiente, que é lá os Quiriris, em Banzaí, né, numa caatinga muito especial, onde aparecem os rasos, né, tipo esse relevo que tem aí, né, que mostra. E aí, o que é esse campesinato? Esse campesinato ele vai trabalhar de diversas formas, né, de festejar também isso, que é um aspecto da agrobioculturalidade, é esses momentos de festejo, de colheitas, né? O São João ele vem muito disso, né? Na Bahia, em todos os biomas, ele está muito presente, justamente momentos da colheita, né? Um momento onde as pessoas festejam, né? E aí a gente tem os Quirindade de Giral, em Campinas, falando com eles a questão das sementes crioulas. Temos os estudantes da EFA, que são filhos de camponeses, e que esse trabalho de integração, né, do tempo escola, tempo comunidade, isso é um aspecto da bioculturalidade, né, que se faz presente. A criação do gado pelos pequenos, pelos agricultores familiares, né, a produção de hortaliças. A gente vê que a especialização desse campesinato é fundamentalmente o alimento, e o alimento de qualidade, né? Então, essa questão entre a segurança alimentar, a soberania alimentar, né, o gestar, saber gestar uma propriedade ou um território com capacidade de produção, né, com capacidade de produzir com qualidade. Então, historicamente, foi esse papel desempenhado por esse campesinato que a gente está falando, né?
as formas associativas, as primeiras formas associativas que a gente sabe foram os mutirões. E é interessante que esses mutirões, eles assumem diversos nomes, né? Aqui na região de Amargosa, a gente chegou a fazer um levantamento para um planejamento participativo do município, e a gente encontrou uma forma muito peculiar, que era o roubo das roças, né? Que tem também em outras áreas da Caatinga, a gente viu falar disso também na região de Pintadas, né? Que é a região do semiárido, e que era o quê? Era um mutirão surpresa, as pessoas se reuniam, os vizinhos percebiam que aquela pessoa precisava de ajuda naquele momento de colheita, que ele não dava conta sozinho, e aí todos se juntavam, sem o dono da casa saber, chegavam na madrugada para trabalhar, trabalhavam o dia inteiro e executavam aquela tarefa. Né? Temos as associações de mulheres, associações mulheres campesinas, né? Espalhadas pela Bahia, né? E algum trabalho desses grupos. E por trás desses grupos, muitas vezes, tem os trabalhos de base, que muitas das vezes vêm das SEBs, né? Das comunidades eclesiais de base. Né? As crenças presentes, né? Se a gente pega, por exemplo, os quiriris, né? A coisa dos encantados, como nos, nos tupinambás também, né? A religiosidade é um elemento muito forte, né? A questão de trabalhar a questão da medicina, né, a medicina popular, né, e isso não é compartimentado, isso é muito integrado e integralizado, vamos dizer, e integrante. Né? Se um elemento desse se quebra, normalmente pode se quebrar a dinâmica do território. E aí tem um caso muito particular que os quiriris trazem, que é o processo de recuperação dos territórios deles lá em Mirandela, aquela região lá de Banzaí, do município de Banzaí, onde eles estão, que esse processo deu concomitante com a questão do ritual da Jurema. Né? Quando eles recuperam esse ritual da Jurema, um pouco mais à frente, não muito tempo depois, vem a questão do território deles, né, o estabelecimento definitivo deles naquele território, a reconquista do território deles naquela região de Mirandela. Né? E aí a gente tem, por exemplo, a questão da influência da católica, né? Dos santos católicos, por exemplo, se referia aos meses, ao plantio, mês de Santana, como mês de plantar feijão no Vale do Jiquiriçá. Isso tem tudo a ver, né, com essa simbologia também que as pessoas desenvolveram nesses espaços camponeses, né? E aí a gente tem um exemplo de um processo que ainda em curso, que não está pronto e acabado, que é a domesticação das espécies. E aí, pegando uma espécie vegetal, por exemplo, a gente tem o inhame do raso, que é uma coisa, eles próprios, os quiriris, pegaram isso no mato, vamos lá, na área do raso, né, como eles chamam, naquela área meio arenosas, de arenito que eles têm das áreas dele, trouxeram mudas, plantaram no quintal e começaram a observar, eles já comiam isso e comem, né? E ao mesmo tempo está nesse processo que precisa, por exemplo, de apoio de pessoas, de estar junto deles, mas mesmo não estando as pessoas, os técnicos, eles estavam fazendo isso, essa capacidade de observação, né? Essa capacidade de experimentação que os camponeses trazem em si. Então, a intervenção nesses diversos biomas, né, eles foram capazes, né, das diversas contribuições, das diversas culturas brasileiras que foram chegando, das culturas que chegaram ao Brasil e da Bahia, a gente tem ela representada em várias coisas, né, nos artefatos, por exemplo, ou assumindo os locais dos ambientes onde eles vivem, seja na Mata Atlântica, se assumirem como mateiro, né, na Caatinga como catingueiro, né, nos Gerais, na região do Cerrado, como geraizeiros, né, veredeiros, na beira do São Francisco, como barranqueiros, né, as mulheres que trabalhavam principalmente com o algodão, né, no processo de fiação, as fiandeiras,
né? Os pescadores dos rios e do litoral, e assim a gente vê isso refletido, às vezes, na questão dos seus artefatos, né? O puçal, os arreios, os fusos, teares, tipitis, panacuns, urupema, né? Capangas, aiós, né? Então, a gente vê refletido também nisso, né? A gente vê refletido na música, né? Se a gente pegar mais para o oeste da Bahia, a gente já vê uma influência maior de Minas, de Goiás, né? Se a gente pega, que é a região do Cerrado que a gente tem, se a gente pegar mais a região de uma caatinga, aqui a gente vai ver uma confluência, né, dessas culturas do povo mais ao norte. Se pegar na região de Vitória da Conquista, a influência de Minas e da Bahia em Minas, né? Então, essa riqueza, né? E aí, na Caatinga a gente tem aí também as suas formas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o inhame Kissari, né, na região do Vale do Gungugi, na região do Vale do Jiquiriçá, vai estar presente, né, questões muito próprias, né, dos locais que ainda estão ainda estão, vamos dizer, presentes, né? Com toda essa invasão cultural que a gente sabe e tudo mais, mas se faz presente. As formas associativas, como falamos, as informais, as não formais, foram as primeiras, né? E aí juntava para a construção de casas, as atividades de plantio, como nós falamos, dos tratos culturais, das colheitas, já falamos sobre os mutirões, os batalhões, né? Que são os mutirões também, em algumas regiões o pessoal chama de batalhões nas roças, né? E aí a gente tem, vamos dizer, do século XX, né? Principalmente depois dos anos 50, os sindicatos, né? Aí nos anos 60, 70 e 80, a gente tem as associações inúmeras, né? As cooperativas, né? Que a gente vê que, principalmente no semiárido, a gente tem uma presença muito forte. Muitos desses trabalhos que a gente sabe, teve os trabalhos de base da Igreja Católica como muito representativos, né? Assentados na teologia da libertação, né? Temos os acampados e assentados, pessoas que se juntam para ter direito à terra, né? A trabalharem, porque como o camponês índio sem terra, como é que fica isso, né? Quilombola sem terra, como é que fica essa questão, né? Então, antes de mais nada, o acesso à terra é uma questão preponderante, né? No campesinato. E essa capacidade de, de, de gerir, de gestão, de decidir o que vai ser plantado, como vai ser plantado, o que vai ser produzido, né? E aí tem alguns livros que trazem isso muito bem, né? O Euclides Neto, ele detalha bastante isso, né? Um autor baiano que foi secretário da Reforma Agrária, e ele traz em determinado livro dele que fala aqui da região de Maracá, da pessoa que sai de Jequié, da cidade, vai para o campo, e essa mulher com os filhos conseguem se firmar em determinada região, que é o aspecto da luta da terra, e traz também todo um vocabulário próprio, né? Bem interessante as leituras desses materiais que nos ajudam, né, a compreender melhor a formação, e se você compreende melhor, você pode ter uma intervenção melhor junto a esse trabalho, vamos dizer, aos povos do campo. E aí nós temos outros exemplos, né, dos associativismos, que é mais recente, essa articulação da terra dos povos da Mata Atlântica, que de repente amplia para outras regiões, né, que junta os indígenas, os assentados, e tem toda uma mística, né, em torno disso. A central das associações de fundo e fecho de pasto, as redes das escolas família agrícola, as associações quilombolas, associações de jovens, associações de mulheres, cooperativas, e aí a gente pode destacar a COPES, a Coopercook, a Monte Sabores, né, que é na região de Monte Santo. Então, essas formas associativas, elas fornecem, né, todo um aspecto importante de se firmar essa agrobioculturalidade.
Então, por tratar de um elemento aglutinador que fortalece os camponeses e seus territórios, promovendo autonomia, solidariedade e esse assentamento da cultura, né? E esses ecossistemas próprios que tem tudo a ver com os biomas locais da Bahia, principalmente esses 3 maiores biomas que a gente está falando, a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica. Assim, reconhecer essa agrobioculturalidade é fortalecer e valorizar os territórios do campesinato e associar esse tema à formação, no caso nosso, que estamos, por exemplo, falando de educação, de uma educação enraizada, que tem Paulo Freire como referência, e aí a gente que está presente em instituições como o IFE, né, formando pessoas das áreas de ciências da terra, de agronomia, de biologia, né, da técnica em agropecuária. Esse aspecto, né, da bioculturalidade, ele traz a semente de resistência contra o processo de dominação e a capacidade de descolonizar o pensamento e formar uma massa crítica capaz de produzir tecnologias próprias, né, de reinventar determinados aspectos necessários para que esses territórios, né, se desenvolvam e uma adaptação também entre as pessoas, o território e essas tecnologias, né? Por exemplo, quando a gente vê os tratores chegando em todas as regiões da Bahia, sem muitas vezes trabalhar, né, esse aspecto de em que ambiente, em que solo, né, está se trabalhando isso, com quais culturas, né, está se trabalhando isso. Muitas vezes a gente, enquanto profissional, em vez de estar a serviço da conservação ambiental e da produção, estamos ajudando a dilapidar o patrimônio, né, ao invés de ajudar a firmar, né, o patrimônio natural, o patrimônio cultural, né, das populações. Enfim, é um conceito em movimento. Falar de bioculturalidade está dialogando acerca da agricultura sobre bases agroecológicas, da educação do campo, né? E de um campo com gente, né? Que é um dos aspectos hoje que mais fere o campo é a desruralização, despovoar o campo para maior dominar. Essa é uma estratégia que a gente vê em curso muito grande, né? Bastante presente no oeste baiano, mas também em outras regiões da Bahia, né? Em que a população do campo ela é desterritorializada, né? Vai para as periferias das cidades e muitas vezes perde aquela coisa de mais importante, né, para a produção, que é a terra, né? E esse trabalho, né, da agrobioculturalidade, ele pode gerar autonomia, ajudar no processo organizativo, solidariedade, intergeracionalidade, a questão de uma geração ter a capacidade de dialogar com a outra, né? E tudo isso que a gente já falou, né, dessa questão de descolonizar o pensamento para promover ações emancipatórias, o bem viver, né, de indivíduos, comunidades e suas formas associativas. Acho que é esse papo que a gente tem sobre a bioculturalidade, para estar hoje falando com vocês, né? E aí a gente tem iniciativas que para a gente foi de grande valor, por exemplo, o primeiro Festival de Sementes Crioulas da Bahia foi um momento muito significativo disso. O segundo festival, que foi encampado pelo MPA, né? O Movimento dos Pequenos Agricultores na Bahia, e assim outros momentos, né? E de resgatar, de trabalhar, de promover essa riqueza que a gente tem no nosso ambiente. Agradecemos, portanto, principalmente aos agricultores e agricultoras familiares, os camponeses, né? Que são os guardiões, os possuidores, os gestores desse patrimônio agrobiocultural, que pode ser representado de diversas formas, né? No alimento, né?
nesse território de vida, de cultura, né, são os sujeitos fazedores, né, de uma agricultura sobre bases agroecológicas, detentores de uma genética própria, que pode ser representada nos seus quintais. E aí, por exemplo, no meu estudo de tese, que a gente teve o apoio de 2 colegas nossos, Carla e Erasto, a gente falava sobre essa questão, né? Numa área de 1 hectare, a gente encontrou em torno de 100 espécies diferentes aqui na região de São Miguel das Matas. E aquilo foi um machado muito importante e está dentro dessa agrobioculturalidade, né? Então, é uma agricultura com animais, com plantas e com gente, né? É uma agricultura, é esse espaço agro que a gente fala, não é esse outro agro que desterritorializa, desse outro agro que tira essa capacidade inventiva desses agricultores e desterritorializa, que tira toda, vamos dizer, esse rol de conhecimentos que essas populações foram capazes de fazer durante séculos, né? Então, a gente tem, são essas pessoas que a gente agradece, né, nesse momento, porque eles são os reais sujeitos disso. E aí eu acho que vem uma palavra muito simples e muito significativa, né, da Dona Maria, o Segurança Alimentar, ela nos mostrando esse inhame aí, a Dona Maria Tupinambá. Ela diz, ela traz um dizer bem simples e bastante significativo. A alegria vem das tripas, né? Ou seja, a alegria vem do alimento, e do alimento, principalmente, aí a gente se refere do alimento de qualidade, dessas mãos, desses agricultores que são capazes de fazer, né, e de promover esse tipo, e são essas pessoas que a gente, enquanto profissionais, deve se somar, né, a transformar essa realidade, de aproveitar tudo isso e fazer essa coisa melhor. Então, muito obrigado a todos e grande abraço. E aí, como é que